O que eu estou dizendo é que Jesus está agora dentro do lugar santíssimo do santuário. Ele está nesta fase final da redenção. Como sabemos que ele vai voltar logo? É por causa dos sinos das romãs. Os sinos que estão se movendo. Vejam, quando um sacerdote se movia, os sinos faziam barulhos que indicavam para onde ele estava indo. Agora, alguém pode dizer que não está ouvindo nenhum sino. Os sinos aqui não são algo que você possa ouvir do céu para a terra, mas são eventos proféticos que nos indicam que Jesus está vindo logo. Agora, quando os eventos se tornam cada vez mais e mais altos, o que isso significa? Que ele está quase aqui. Ele está quase terminando o seu trabalho no santuário acima. Então, o que vou dizer é que os sinos, ou os sinos, por assim dizer, sinais do fim. Quais os sinais do fim que Jesus mencionou? Qual é a primeira coisa que ele mencionou em Mateus 24? Eles perguntaram quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo. O que ele disse no versículo 7? Ele disse que nação fará o quê? Nós chamamos isso de guerra. Então ele diz que vai haver fome, pestilência e terremotos em diversos lugares. Agora, alguém diz, sempre houve fome, sempre houve pestilências, sempre houve guerras, mas Jesus não foi questionado sobre sinais locais, mas os sinais que antecederiam a sua vinda e o fim, a palavra-chave, do mundo. Então, o que Jesus está dando são sinais que devem ter efeitos mundiais. Não estamos falando de coisas locais, mas de coisas globais que estão engolindo o mundo inteiro. Então, quando você fala sobre guerra, será uma guerra que cativará o mundo inteiro. A fome que afetará toda a terra, a pestilência que afetará o mundo inteiro. E então ele menciona os terremotos. O último sinal que cobrimos na semana passada, que acreditamos ser mudanças climáticas. Agora, quando surgiu essa pestilência, que afetou o mundo inteiro? 2020. Mas sim, o que eu estou dizendo, vocês lembram de quando estourou? O que estávamos ensinando quando estourou? Não sei se vocês conseguem se lembrar do que estávamos ensinando sobre essa pestilência. O que estávamos dizendo antes de nós termos um fato de onde veio esse vírus? Dissemos que veio de um laboratório. Como sabíamos? O grande conflito nos disse isso. Nos disse claramente que Satanás estuda nos laboratórios da natureza. E então ela diz na página 589, eu quero que vocês escutem, no mesmo livro 589, ela diz que ele polui o ar com um veneno mortal e milhares perecem pela pestilência. Então o que ela diz? Que Satanás fará, ele trará uma pestilência na qual milhares perecerão, milhares morreram. Sim. E então ela diz na próxima frase, escutem com atenção, na próxima frase ela diz que essas visitações devem se tornar mais e mais frequentes e desastrosas. Então, se a primeira pestilência veio em 2020, o que devemos esperar com base nessa citação? Devemos ver outras pestilências, mas a pergunta é, se será a mesma magnitude da pestilência 19? Será um efeito muito maior, um efeito maior. É o que ela diz. Agora, qual geração dissemos que marca a última geração? 2024, mais ou menos 2025. Então, se estivermos corretos, quando devemos ver a próxima pestilência estourar? Mais ou menos nesta época. Quero que vocês vejam o que diz. Não são minhas palavras. Algo está vindo, pior do que a pestilência 19, e diz, preparem-se para a próxima pandemia, futuros patógenos com potencial ainda mais mortal do que a pestilência 19, alertou o chefe da OMS. Os líderes mundiais da saúde advertem sobre uma pandemia 20 vezes pior do que a pestilência 19, 20 vezes pior. Agora, em que ano eles estão nos dizendo que devemos esperar isso? Em que ano? E diz, a pandemia de SPARS. Em que ano eles estão dizendo? 2025. Um cenário futurista para facilitar a comunicação de contramedidas médicas. Então eles realmente estão dizendo que a chamada próxima pestilência, e eles estão dizendo que o cenário deverá acontecer, o que eles deveriam fazer, e eles disseram que 2025 podemos esperar que isso aconteça.
Podemos esperar que isso aconteça. Isso se alinha com a última geração. Embora não possamos saber a hora exata, Jesus diz que devemos aprender a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então, da mesma forma, ele diz, quando vocês virem, amigos, não esperem pela crise. Quando aqueles nos dias de Noé que dizem, quando eu ver, vou acreditar. Quando eu ver a chuva caindo, aí eu vou acreditar que a lei dominical chegou. Mas adivinhem, Deus mostrou a eles os animais andando de 2 em 2. Pode uma girafa, um porco, um canguru e um leão trabalharem juntos? Eles vieram de forma ordenada, não de forma desordenada. Os leões andavam em ordem, em pares de 2 em 2, e impuros e limpos andavam em pares. Eles caminhavam em ordem para dentro da arca. Vocês sabem que a inspiração diz que o céu ficou negro. As multidões ficaram espantadas. Eles disseram, como o céu pode ficar negro se não havia nenhuma nuvem nos dias de Noé? Como o céu ficou negro, pássaros estavam voando de todas as direções para a arca. Eles voavam em bandos de pássaros e vieram em direção à arca. E as multidões viram isso, e vocês sabem o que aconteceu? Eles disseram, isso é um sinal de que Noé está ocupado com magia. E eles disseram que ele é um fanático iludido. E Noé entrou na arca, e a Bíblia diz que uma nuvem desceu, e diz que o Senhor fechou a porta. E adivinhem o que? O primeiro dia passou e não houve chuva. Noé é um fanático iludido. O segundo dia se passou, e o povo ficou mais ousado em sua transgressão. Noé é um fanático iludido. E adivinhem o que? No 7º dia, ao longe, eles viram uma pequena nuvem negra. Eles não sabiam que era uma nuvem, mas com o passar do tempo, aquela pequena nuvem negra encheu todo o céu. E adivinhem? Noé não era mais um fanático iludido. Agora eles acreditavam na pregação de Noé. Eles estavam desejando mais um sermão de Noé. Nos dê mais um sermão, e nós aceitaremos o convite do Evangelho. Mas adivinhem? Era tarde demais, tarde demais. Jesus nos deu sinais que indicam que estamos chegando ao fim. Mostramos a vocês na semana passada. Falamos sobre mudanças climáticas, terremotos. Agora eu quero que vocês vejam algo. Vocês sabem, o clima, os terremotos, todos esses eventos, todas essas coisas que Jesus mencionou, devemos ver todos eles acontecendo juntos. Eu quero que vocês vejam a última fase do mundo pouco antes da lei dominical. Venham comigo para Apocalipse capítulo 13. A última fase do mundo pouco antes da lei dominical. Porque como conhecemos, a última fase são aqueles que aceitam a falsa adoração. Eu quero que vocês vejam o que eles dizem que indica a condição do mundo pouco antes da lei dominical. Apocalipse 13. Eu quero que vejamos o versículo 3 e o versículo 4 que diz... E eu vi uma de suas cabeças, que foi ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. Isso está falando sobre a besta, que é a organização católica romana. E eu vi uma de suas cabeças feridas de morte. Isso foi em 1798. E sua ferida mortal foi curada, quando a lei dominical for forçada, e todo mundo se maravilhou seguindo a besta. Agora olhem para o versículo 4, quando todos eles se perguntam se todos receberam a adoração dominical e eles adoraram a besta. Verso 4, e diz, eles adoraram o dragão que deu poder à besta. O dragão é Satanás. A besta é a organização católica romana. Como eles estão adorando no falso dia, o domingo, e eles adoraram o dragão que deu poder à besta, e eles adoraram a besta. Agora vejam o que diz. E diz, quem é semelhante à besta? Quem fará, palavra-chave, guerra contra ela? Qual é a condição da sociedade pouco antes da besta chegar à supremacia? Guerra. Guerra deve estar acontecendo entre as nações. Então, antes da lei dominical, você diz, como você sabe? Como você tem certeza disso? Porque o versículo 8, Jesus diz, quando vocês virem todas essas coisas, o que ele diz? Que é o princípio do quê? Ele diz que isso é o início das dores, mas então ele diz no versículo número 9, ele diz, então eles vos entregarão para serem afligidos, e vocês serão odiados de todas as nações por amor do meu nome.
Então, antes que a perseguição venha, que a matança venha, devemos primeiro ver essas coisas no mundo. Mas em Apocalipse vemos especificamente a guerra. Olhem para o que a profetisa tem a dizer sobre esse assunto. Quero que vocês vejam o que o profeta diz. Isso está no livro Maranata, página 174. Ela diz que em breve graves tribulações surgirão entre as nações. Há tribulações hoje entre as nações? Sim. Tribulações que não cessarão até que Jesus venha. Então haverá tribulações entre as nações com base nessa citação. Os problemas cessarão? Os problemas continuarão? Continuarão. Ela diz que isso aumentará até que Jesus venha. As guerras e os rumores de guerras, a destruição pelo fogo e pelas inundações dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está muito próximo. O que as guerras e os rumores de guerras nos dizem? Ela diz claramente que o tempo de angústia que em breve aumentará até o fim está muito próximo. Então o que ela diz? O que as guerras e os rumores de guerras nos dizem? Que o tempo de angústia está diante de nós, uma tribulação que não cessará até que o próprio Jesus venha. Ela diz, não temos tempo a perder, o mundo está agitado com espírito de guerra. Atualmente o mundo está agitado com espírito de guerra? Sim. As profecias de Daniel 11 quase atingiram seu cumprimento final. Em breve o conflito entre as nações irromperá com uma intensidade que não temos agora previsto. Nas últimas cenas da história desta terra, a guerra irá ocorrer. Então, um pouco antes do fim chegar, devemos esperar guerra? Sim, a guerra. Mas agora escutem o que o profeta diz. Ela diz que as guerras são um sinal de que algo está por vir. O que está diante de nós? O tempo de angústia. Mas agora, que tempo de angústia? Antes do grande tempo de angústia, há algo chamado de pequeno tempo de angústia, que é a lei dominical. E então depois é o grande momento em que Miguel se levanta e a porta da graça se fecha. Então essas guerras e rumores de guerras indicam que a lei dominical está próxima. Agora, no livro O Grande Conflito, página 589, quem está por trás dessas guerras e rumores de guerras? Ela diz que Satanás se deleita na guerra e excita as piores paixões da alma, e depois varre para a eternidade sua vítima adormecida no vício e no sangue. Pensem nisso. Um soldado carregando sua arma e está atirando e matando outro soldado que leva um tiro na cabeça. O que o soldado pensou em sua mente? Como eu posso matar mais alguém? Suas mãos estão encharcadas de sangue e de vício e Satanás os varre para a eternidade. Ela diz, este é o seu objetivo, incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois ele pode desviar as mentes das pessoas do trabalho de preparação para permanecerem em pé no dia do Senhor. O Grande Conflito, página 589. Então Satanás está por trás das guerras. Alguém sabe como a Primeira Guerra Mundial começou? Como surgiu a Primeira Guerra Mundial? A Bíblia diz que o que aconteceu acontecerá novamente, e não há nada de novo debaixo do sol. Se eu quiser saber o que vai acontecer no futuro com as guerras, onde preciso olhar para entender sobre as futuras guerras que Jesus mencionou no passado? Então, se quero saber o que está por vir com as guerras e onde estamos no mapa profético do tempo, temos que olhar para o passado. O passado é uma revelação para mim do que posso esperar no futuro. Eclesiastes 1, verso 9. Foi pelo assassinato de um presidente. O homem foi assassinado e isso envolveu o mundo inteiro numa guerra. Um homem. O assassinato levou o mundo inteiro à guerra. O assassinato de um homem. O que aconteceu é o que acontecerá novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Vocês estão prontos para uma guerra mundial? Vocês sabiam que algo aconteceu alguns dias atrás? Que pode ser a catapulta que empurrará todo o resto do mundo para a Terceira Guerra Mundial. Uma coisa aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu? Vejam isso. Observem isso. O presidente iraniano morreu e toda a sua comitiva em seu helicóptero morreram. E 3 helicópteros viajando no Irã e atiraram nos 3, mas apenas um deles caiu. Quero que vocês vejam o artigo. E diz, vejam o artigo. Quando foi isto?
21 de maio de 2024. Nós estamos acompanhando todas essas coisas e procurando e observando cada movimento, o que quer que saia. E diz, Estados Unidos temem. O que os Estados Unidos temem? A Terceira Guerra Mundial. Por que os Estados Unidos temem a Terceira Guerra Mundial? Diz, depois da morte do presidente do Irã. Agora vocês não sabem o que isso significa. Significa algo. E diz que Ebrahim Raisi e outros altos funcionários foram mortos em um acidente de helicóptero no domingo. E diz que havia medos internos. Onde estavam esses temores? Entre as autoridades americanas, de que o acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi no domingo possa desencadear uma nova guerra mundial. Agora pergunta, vocês acham que os americanos são tolos em relação à história? Que a morte de um homem pode desencadear uma guerra global, eles sabem disso. E diz, em particular, eles estavam preocupados que o Teherã, agora o Teherã é apenas a capital do Irã, que o Teherã poderia tentar culpar Washington e quem mais? E Israel pelos incidentes, uma fonte disse ao meio de comunicação. Agora, amigos, vocês devem entender algo, que o Irã estava apenas em um conflito, onde eles dispararam mísseis. Nós mostramos a vocês os mísseis. Depois que os mísseis foram disparados contra Israel, e a América veio ajudar Israel a parar todos aqueles mísseis que foram disparados do Irã para Israel, pela primeira vez depois de muitos anos atrás, porque Israel e o Irã se enfrentaram face a face em um conflito, que quase representou um grande conflito, e a América veio implorar ao Irã para, por favor, não fazerem isso. Mas mesmo assim o Irã fez. E Ebrahim Raisi disse a eles que se eles ousarem atacar o Irã, qualquer um, Israel tentará fazer um ataque, mesmo que seja a América, o Irã não vai se conter. E então, de repente, o homem morre. De repente, ele morre. E não só ele, mas seus ministros das relações exteriores e aqueles que estão em seu círculo fechado, eles morreram com ele. A América estava com medo. Eles assistiam às notícias freneticamente para ver alguma evidência que fosse divulgada. E diz, no entanto, quando a notícia do acidente foi divulgada, funcionários dos Estados Unidos passam. O que os funcionários passam no domingo, esperando ansiosamente por atualizações sobre a situação. Agora vocês devem saber que se os funcionários estão procurando algo, vocês devem saber que algo aconteceu. Algo aconteceu. De acordo com o político, eles estavam esperando para ver se o Irã acusaria Israel ou Washington de sabotagem. Sim, estas são as palavras que eles estão usando. Sabotagem. Sabotagem do helicóptero. Mesmo que não houvesse nada que sugerisse isso. Um funcionário não identificado disse ao meio de comunicação que por um tempinho... Agora, esse oficial não identificado é um oficial americano que por um tempinho... Não foi uma pergunta maluca de se fazer. É assim que a Terceira Guerra começa? Agora vocês entendem, amigos? Isto é muito sério, muito sério. Vocês sabem, a inspiração diz que quando esses eventos terminarem completamente, ela diz que os eventos finais serão rápidos. Antes que você possa entender o que está acontecendo, boom! Próximo evento, próximo evento. E o próximo evento é a lei dominical. Agora, este é o porta-voz da América. Eles são do Pentágono. Eles são o porta-voz oficial. Agora quero que vocês escutem o que eles têm a dizer. Putin apareceu e fez uma declaração pública. Lá está o presidente. Ele estava em seu helicóptero. Este é o helicóptero em que ele está. E adivinhem de onde. Agora vocês adivinhem de onde era esse helicóptero. De que nação era este helicóptero? Aquele helicóptero que caiu naquele acidente, vocês adivinhem de qual nação era ele? Ele veio da América. Era um helicóptero americano que caiu. Agora Putin tinha algo a dizer sobre isso. Agora escutem o que Putin tem a dizer. Ele diz que está disposto a enviar investigadores para ir lá e examinar o helicóptero, para ver quem está por trás ou o que realmente aconteceu com o helicóptero.
Se nossos colegas iranianos precisarem, estamos prontos para fazer tudo para fornecer-lhes suporte especializado, assistência especializada na identificação, a verdadeira causa desse desastre. Então Putin disse que está disposto a ajudar e enviar toda a assistência necessária para descobrir qual é a fonte daquele acidente. O mundo está agitado com espírito de guerra. Amigos, Putin ordena táticas, isso foi alguns dias atrás, táticas de armas nucleares em resposta às ameaças. Vocês sabem o que isso significa? Ele está brincando com armas nucleares. Caso a América intervenha ou a OTAN intervenha, ele diz: nós vamos usá-las. Rússia anuncia exercícios com armas nucleares após provocação e ameaças ocidentais. Novamente, a Rússia lança exercícios nucleares táticos. Agora, em meio a todo esse conflito, Daniel capítulo 8, venham comigo para Daniel capítulo 8, falando sobre o Papa de Roma. Daniel 8, versículo 25, e diz: obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens, destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Então o Papa, como o Papa aparecerá para o mundo, como um homem de quê? Homem de paz. Mas ele afirmando ser um homem de paz, o que ele fará? Ele destruirá a muitos. Agora olhem para isso. O Papa Francisco diz que o mundo precisa do quê? Precisa de paz neste tempo de guerra. Ele diz que precisamos de paz e está afirmando que é ele quem pode trazer a paz. O que nós podemos ver é que o tempo de angústia está diante de nós, o tempo de angústia.